Ela foi chamada de acidente a vida inteira pela própria família. Mas o que ninguém sabia é que ela era a única que tinha direito a tudo. Esta é a história de Beatriz Santos, uma mulher que passou 28 anos acreditando ser um erro na vida de seus pais. Uma história que começou com rejeição e terminou com uma descoberta que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de uma família inteira. Prepare-se, porque esta história vai te deixar sem palavras. Capítulo 1. O acidente da família Beatriz nasceu em 1995, em uma família de classe média alta de São Paulo. Desde pequena, ouvia a mesma frase ecoando pelos corredores da casa. A Bia foi um acidente. Seus pais, Roberto e Márcia Santos, já tinham 2 filhos, Carlos, de 32 anos, e Ana, de 30. Quando Beatriz nasceu, eles achavam que a família já estava completa. Roberto Santos era um empresário bem-sucedido no ramo de construção civil. Márcia era uma socialite que se dedicava a eventos beneficentes e ao status social da família. Carlos seguiu os passos do pai nos negócios, enquanto Ana se casou com um médico renomado e vivia a vida de esposa perfeita. E então havia Beatriz. Desde criança, ela percebia as diferenças. Enquanto Carlos ganhava carros importados aos 18 anos e Ana tinha festas de debutante grandiosas, Beatriz precisava pedir pelo básico. "Você já custou muito para essa família", dizia Márcia sempre que Beatriz pedia algo. Na escola, Beatriz se destacava. Era a melhor da turma, participava de Olimpíadas de Matemática e sempre trazia medalhas para casa. Mas quando mostrava seus prêmios, ouvia: "Muito bem, querida. Agora vai estudar no seu quarto. Os adultos estão conversando." Durante o jantar, Carlos falava sobre seus negócios, Ana sobre suas viagens com o marido e Beatriz. Beatriz apenas escutava. Quando tentava participar da conversa, era interrompida ou ignorada. "Por que vocês tiveram mais um filho se não queriam?" perguntou Beatriz uma vez, aos 12 anos. "Acidentes acontecem", respondeu Roberto, sem nem levantar os olhos do jornal. Aquela resposta cortou o coração de Beatriz como uma lâmina. Naquele momento, ela entendeu que sua existência era vista como um erro. Um erro que a família tolerava, mas não celebrava. Capítulo 2. A adolescência invisível. A adolescência de Beatriz foi marcada pela invisibilidade. Enquanto suas amigas reclamavam da superproteção dos pais, ela sonhava em ter pais que se importassem o suficiente para protegê-la. Aos 15 anos, Beatriz foi aceita em um programa de intercâmbio para estudantes de alto desempenho. Era uma oportunidade única. 6 meses na França, com tudo pago pelo governo. Ela chegou em casa radiante, segurando a carta de aceitação. "Mãe, pai, olhem só, fui selecionada para um intercâmbio na França." Márcia mal levantou os olhos da revista que lia. "Que bom, querida. Mas você sabe que não podemos bancar isso." "Mas, mãe, está tudo pago. É uma bolsa integral." "Beatriz, você tem 15 anos. Não vai viajar sozinha para o outro lado do mundo. Fim de papo." Enquanto isso, no mesmo mês, Carlos ganhava uma viagem para Miami como prêmio por ter passado no vestibular. Ana havia ganhado uma viagem para a Europa como presente de formatura no ensino médio. Beatriz guardou a carta no fundo da gaveta e nunca mais tocou no assunto. Aprendeu que seus sonhos não tinham lugar naquela casa. Durante o ensino médio, Beatriz trabalhava meio período em uma livraria para ter seu próprio dinheiro. Enquanto Carlos e Ana recebiam mesadas generosas, ela precisava trabalhar para comprar seus materiais escolares e roupas. "É bom você aprender a trabalhar desde cedo", dizia Roberto. "Vai precisar disso na vida." Ironicamente, nem Carlos nem Ana jamais haviam trabalhado um dia sequer. Capítulo 3. A universitária determinada. Aos 18 anos, Beatriz prestou vestibular para Direito na USP. Estudou sozinha, sem curso preparatório, usando livros emprestados da biblioteca. Quando passou em primeiro lugar, esperava que a família finalmente reconhecesse seu valor. "Parabéns, Bia! Direito é um curso caro, mas vamos dar um jeito", disse Roberto. Dar um jeito significava que Beatriz teria que trabalhar durante o dia e estudar à noite.
Enquanto isso, Carlos havia cursado administração em uma universidade particular caríssima, sem trabalhar, e Ana havia feito arquitetura em uma faculdade de elite. Na universidade, Beatriz se destacou novamente. Era a primeira da turma. Participava de grupos de estudo, fazia iniciação científica. Mas quando chegava em casa, exausta, ouvia: estudar é obrigação, não motivo para comemoração. Durante a faculdade, Beatriz conheceu Daniel, um colega de curso de uma família simples, mas amorosa. A primeira vez que ela foi jantar na casa dele, ficou chocada. A mãe de Daniel perguntou sobre seus sonhos. O pai se interessou por suas opiniões. Os irmãos a incluíram nas conversas. Sua família é muito unida, comentou Beatriz. Todas as famílias não são assim? Perguntou Daniel, inocentemente. Beatriz sorriu tristemente. Não, nem todas. Capítulo 4. A advogada esquecida. Beatriz se formou em Direito aos 22 anos, com louvor acadêmico. Conseguiu um estágio em um escritório renomado e depois foi efetivada como advogada júnior. Estava construindo sua carreira do zero, sem a ajuda de ninguém. Aos 25 anos, abriu seu próprio escritório. Era pequeno, mas era dela. Especializou-se em direito de família, talvez por entender melhor que ninguém as dores dos conflitos familiares. Enquanto isso, Carlos havia assumido a presidência da empresa do pai, mesmo sem ter demonstrado competência particular para o cargo. Ana havia se tornado sócia de uma boutique de decoração, financiada inteiramente pelo pai. É importante manter os negócios na família, dizia Roberto, quando questionado sobre por que nunca ofereceu oportunidades para Beatriz. Beatriz escolheu seguir seu próprio caminho, completava Márcia, como se fosse culpa dela. Beatriz se casou com Daniel aos 26 anos. A cerimônia foi simples, paga por eles mesmos. Roberto e Márcia compareceram, mas ficaram visivelmente constrangidos com a simplicidade do evento. Poderiam ter esperado um pouco mais para casar, sussurrou Márcia para uma tia durante a festa. Quando tivessem condições de fazer algo mais elegante, Beatriz ouviu, mas fingiu que não. Já havia aprendido a proteger seu coração das palavras da família. Capítulo 5. A descoberta que mudou tudo. Em março de 2023, Roberto Santos sofreu um infarto fulminante. Aos 68 anos, morreu instantaneamente no escritório, enquanto revisava contratos. A família ficou devastada, mas Beatriz sentiu uma estranha mistura de tristeza e alívio. Tristeza pela perda, alívio por nunca mais ouvir que era um acidente. O funeral foi uma cerimônia grandiosa. Carlos organizou tudo. Ana recebeu os... O funeral foi uma cerimônia grandiosa. Carlos organizou tudo. Ana recebeu os pêsames e Beatriz. Beatriz ajudou com os detalhes práticos que ninguém mais queria cuidar. Uma semana após o funeral, o advogado da família, Dr. Henrique Almeida, convocou todos para a leitura do testamento. Beatriz quase não compareceu, imaginando que seria apenas uma formalidade. Vocês sabem que eu cuidei dos assuntos legais da família Santos por mais de 30 anos, começou o Dr. Henrique. Roberto me procurou há 6 meses para fazer algumas alterações importantes no testamento. Carlos e Ana se posicionaram na frente, esperando ouvir sobre a divisão dos bens da empresa e das propriedades. Antes de prosseguir com a leitura do testamento, continuou o Dr. Henrique, preciso esclarecer algo importante que Roberto me pediu para revelar apenas após sua morte. O silêncio na sala era ensurdecedor. Roberto me contou que, em 1994, pouco antes do nascimento de Beatriz, descobriu que Márcia havia tido um caso extraconjugal. Ele quis fazer um teste de DNA dos filhos mais velhos. Márcia empalideceu. Carlos e Ana se entreolharam, confusos. Os resultados mostraram que Carlos e Ana não são filhos biológicos de Roberto. Apenas Beatriz é sua filha legítima. A sala explodiu em gritos. Márcia começou a chorar. Carlos ficou vermelho de raiva. Ana desmaiou. E Beatriz simplesmente ficou em choque. Isso é impossível! Gritou Carlos. Esse velho maluco inventou isso para nos prejudicar. Tenho aqui os laudos dos exames, disse Dr. Henrique calmamente. Roberto guardou tudo durante quase 30 anos.
Ele sabia a verdade desde 1994. Capítulo 6. A verdade revelada. Nos dias seguintes, a verdade veio à tona completamente. Márcia, entre lágrimas, confessou que havia tido um caso com o sócio de Roberto nos primeiros anos de casamento. Carlos e Ana eram filhos desse relacionamento extraconjugal. Por que ele nunca disse nada? Perguntou Beatriz, ainda processando a informação. Roberto me disse que amava Carlos e Ana como se fossem seus filhos, explicou o Dr. Henrique. Mas quando você nasceu, ele fez questão de fazer o teste de DNA. Você era realmente filha dele. Acho que por isso ele sempre teve um carinho especial por você, mesmo que não soubesse demonstrar. Beatriz lembrou-se de pequenos gestos ao longo dos anos. Roberto sempre perguntava sobre suas notas, mesmo que de forma discreta. Sempre pagava suas contas da faculdade sem reclamar, mesmo dizendo que ela precisava trabalhar. Sempre demonstrava orgulho sutil de suas conquistas, mesmo que nunca expressasse isso claramente. Ele sabia que você era a única filha dele de verdade, continuou o Dr. Henrique, e por isso deixou tudo para você. Tudo? Perguntou Beatriz. A empresa, as propriedades, as contas bancárias, os investimentos, tudo. Carlos e Ana recebem uma quantia fixa, suficiente para viverem confortavelmente, mas você é a herdeira universal. Carlos explodiu. Isso é um absurdo. Nós construímos essa empresa junto com ele. Vocês trabalharam na empresa que ele construiu, corrigiu o Dr. Henrique. Mas legalmente, vocês não têm direito à herança por não serem filhos biológicos. Capítulo 7. O peso da herança. Beatriz herdou um império avaliado em 80 milhões de reais. A empresa de construção civil, 3 casas, um apartamento na praia, aplicações financeiras e uma coleção de carros antigos que Roberto adorava. Mas mais do que o dinheiro, ela herdou uma família destroçada. Carlos e Ana a culpavam pela situação, como se ela tivesse escolhido ser a única filha biológica. Márcia oscilava entre pedir perdão e tentar justificar seus erros do passado. Você precisa entender, Beatriz, dizia Márcia. Eu era muito jovem quando me casei. Roberto trabalhava muito. Eu me sentia sozinha. Mãe, você passou 28 anos me fazendo sentir que eu era um erro, respondeu Beatriz. Quando, na verdade, eu era a única coisa certa nesta família. A pressão era imensa. Advogados de Carlos e Ana tentavam contestar o testamento. A mídia especializada em negócios começou a especular sobre o futuro da empresa Santos Construções. Funcionários estavam preocupados com seus empregos. Beatriz, que sempre foi invisível, de repente estava no centro de tudo. Capítulo 8. A decisão difícil. Daniel apoiou Beatriz durante todo o processo. Você não pediu por nada disso, ele dizia. Mas agora que está aqui, o que você quer fazer? Beatriz passou semanas analisando os documentos da empresa. Descobriu que Roberto havia sido um empresário íntegro, mas que Carlos estava tomando decisões questionáveis nos últimos anos. Havia contratos duvidosos, pagamentos em atraso, relacionamentos deteriorados com fornecedores. A empresa está com problemas, ela disse para Daniel. Carlos não tem competência para geri-la, mas eu também não sei nada sobre construção civil. Você sabe sobre direito empresarial, lembrou Daniel, e pode aprender o resto. Beatriz tomou uma decisão corajosa. Assumiu a presidência da empresa, mas propôs um acordo com Carlos e Ana. Eles receberiam uma participação nos lucros da empresa, desde que ela conseguisse reestruturá-la. Em troca, parariam com as tentativas de contestar o testamento. Vocês podem me odiar, disse Beatriz em uma reunião familiar tensa. Mas eu não escolhi esta situação. Posso destruir a empresa por vingança, ou posso tentar salvá-la para o bem de todos. A escolha é de vocês. Carlos, pressionado pelos advogados que disseram que suas chances de ganhar na justiça eram mínimas, aceitou o acordo. Ana, depois de muito resistir, também concordou. Capítulo 9. A transformação. Beatriz mergulhou no mundo dos negócios com a mesma determinação que sempre demonstrou. Contratou consultores, estudou o mercado, conversou com clientes antigos.
Descobriu que a empresa tinha um nome respeitado, mas estava perdendo o mercado por falta de inovação. Implementou novas tecnologias, melhorou os processos internos, investiu em sustentabilidade. Em 6 meses, a Santos Construções estava com a agenda de projetos completa para os próximos 2 anos. Mas o mais importante, ela mudou a cultura da empresa. Criou programas de treinamento para funcionários, implementou políticas de diversidade, estabeleceu um fundo de bolsas de estudo para filhos de funcionários. Meu pai construiu esta empresa, ela disse em uma reunião com toda a equipe. Mas nós vamos construir seu futuro. A transformação não passou despercebida. A revista Exame incluiu Beatriz na lista das executivas mais promissoras do ano. O jornal Folha de São Paulo fez uma matéria sobre a advogada que salvou um império familiar. Carlos, que inicialmente resistiu às mudanças, começou a reconhecer que Beatriz estava fazendo um trabalho melhor do que ele jamais havia feito. Ana, ainda ressentida, pelo menos parou de tentar sabotar as decisões da irmã. Capítulo 10. O reconhecimento. Em dezembro de 2023, a Santos Construções foi eleita a empresa de construção civil mais confiável de São Paulo em uma pesquisa de mercado. Beatriz recebeu o prêmio Empresária do Ano da Associação Comercial de São Paulo. No discurso de aceitação, ela disse: "Este prêmio não é só meu. É de todos os funcionários que acreditaram em uma mudança, de todos os clientes que confiaram em nossa capacidade de evolução, e principalmente é de meu pai, que me ensinou que o trabalho duro sempre vale a pena, mesmo quando ninguém está olhando." Márcia estava na plateia chorando. Pela primeira vez em anos, chorava de orgulho, não de tristeza. Após a cerimônia, ela se aproximou de Beatriz. "Eu quero pedir perdão", disse. "Eu passei anos tentando esconder meus erros e acabei punindo a pessoa errada. Você sempre foi especial e eu não soube ver." Beatriz abraçou a mãe. "Mãe, eu perdoo você, mas precisamos construir um relacionamento novo, baseado na verdade." Capítulo 11. A família reconstruída. No início de 2024, Beatriz anunciou que estava grávida. A notícia trouxe uma nova energia para a família. Carlos, que estava aprendendo a ver Beatriz como irmã de verdade, se ofereceu para ser padrinho. Ana, que estava fazendo terapia para lidar com suas questões familiares, pediu para ser madrinha. "Esta criança vai crescer sabendo que é amada e desejada", disse Beatriz, tocando a barriga. "Vai saber que tem uma família que a apoia, mesmo com todas as nossas imperfeições." A empresa continuou prosperando. Beatriz expandiu os negócios para outros estados, sempre mantendo os valores de ética e responsabilidade social que implementou desde o início. Carlos encontrou seu lugar na empresa, cuidando das operações de campo, onde suas habilidades práticas eram valorizadas. Ana decidiu voltar a estudar e se tornou responsável pelo setor de design e arquitetura da empresa. "Talvez precisássemos passar por tudo isso para nos tornarmos uma família de verdade", disse Ana em um jantar familiar. Capítulo 12. O legado. Em setembro de 2024, Beatriz deu à luz Sofia, uma menina que nasceu cercada de amor e expectativas positivas. Diferente de Beatriz, Sofia seria celebrada desde o primeiro dia de vida. No batizado, Roberto Santos Júnior, irmão de Roberto que morava no exterior, fez uma revelação emocionante. "Roberto me procurou pouco antes de morrer", ele disse. "Ele me contou sobre a situação da família e me pediu para entregar isto para Beatriz quando ela se tornasse mãe." Era uma carta escrita por Roberto meses antes de sua morte. "Minha querida Beatriz, se você está lendo esta carta, significa que você já sabe a verdade sobre nossa família. Quero que saiba que você nunca foi um acidente. Você foi a maior bênção da minha vida. Eu sei que não fui o pai que você merecia. Tive medo de demonstrar favoritismo, mas acabei sendo injusto com você. Você sempre foi a mais forte, a mais determinada, a mais íntegra de todos nós. Deixei tudo para você, porque sei que você fará o que é certo. Não apenas com o dinheiro, mas com a família. Você tem o dom de transformar pessoas, de trazer o melhor de cada um.
Espero que um dia você possa me perdoar por todos os anos em que não soube demonstrar o quanto te amo. Você é meu maior orgulho, minha filha. Com todo o amor do mundo, seu pai, Roberto. Não havia um olho seco na festa. Márcia, Carlos e Ana finalmente entenderam a extensão do erro que cometeram durante tantos anos. Capítulo 13. O sucesso completo. Em 2025, 2 anos após assumir a empresa, Beatriz foi convidada para dar uma palestra no maior evento de empreendedorismo do Brasil. O tema: Como transformar adversidades em oportunidades. Eu passei 28 anos da minha vida me sentindo invisível. Ela começou. Achava que era um erro, uma sobra, alguém que não deveria estar ali. Hoje, entendo que cada rejeição me preparou para este momento. Não é sobre o dinheiro que herdei, é sobre a força que desenvolvi. Cada não que recebi me ensinou a valorizar os sims. Cada momento de invisibilidade me preparou para brilhar quando chegasse minha vez. A Santos Construções não é mais apenas uma empresa familiar. É uma empresa que emprega 500 pessoas diretamente e mais de 2.000 indiretamente. É uma empresa que construiu mais de 100 projetos habitacionais populares. É uma empresa que transformou vidas. A plateia de 5.000 pessoas ficou de pé, aplaudindo por mais de 5 minutos. Após a palestra, Beatriz recebeu dezenas de propostas de investimento, convites para conselhos administrativos e até uma proposta para escrever um livro sobre sua história. Capítulo 14. A reconciliação final. No aniversário de 2 anos de morte de Roberto, a família se reuniu para uma cerimônia no cemitério. Beatriz levou Sofia, que agora engatinhava e trazia alegria para todos. Pai, obrigada por me ensinar que o amor verdadeiro às vezes é silencioso, disse Beatriz diante do túmulo. Obrigada por confiar em mim quando nem eu mesma confiava. Carlos colocou a mão no ombro da irmã. Bia, eu quero pedir desculpas. Por todos os anos que não te vi, não te valorizei, não te respeitei. Você não era um acidente. Você era um milagre. Ana, segurando a mão de Sofia, completou. Você nos salvou, Bia. Salvou a empresa, salvou a família, salvou a todos nós. Espero que Sofia cresça sendo forte como você. Márcia, que aos 65 anos estava aprendendo a ser avó e mãe ao mesmo tempo, disse: Minha filha, você me ensinou que nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para pedir perdão. Nunca é tarde para ser uma família de verdade. Epílogo. O legado continua. Hoje, em 2025, Beatriz Santos é reconhecida como uma das empresárias mais respeitadas do Brasil. A Santos Construções é uma das principais empresas do setor, mas é conhecida principalmente por seus valores éticos e responsabilidade social. Beatriz criou a Fundação Roberto Santos, que oferece bolsas de estudo para jovens de famílias carentes que demonstram potencial acadêmico. Já beneficiou mais de 1.000 estudantes. Carlos encontrou sua vocação como diretor de operações e se tornou um especialista respeitado em gestão de obras. Ana desenvolveu uma linha de projetos arquitetônicos sustentáveis, que se tornou referência no mercado. Márcia, que faz terapia há 2 anos, se tornou uma avó presente e carinhosa. Ela cuida de Sofia 2 vezes por semana e diz que está aprendendo a amar sem culpa pela primeira vez na vida. Daniel continua sendo o parceiro e confidente de Beatriz. Ele abriu seu próprio escritório de advocacia e trabalha principalmente com direito empresarial, muitas vezes em parceria com Beatriz. Sofia, que completa 1 ano em setembro, já é o centro das atenções da família. Diferente de sua mãe, ela crescerá sabendo que é amada, desejada e celebrada por todos ao seu redor. Reflexão final. E foi assim que aquela garota que passou a vida inteira sendo chamada de acidente se tornou a salvação de uma família inteira. Reflete Beatriz hoje, olhando pela janela de seu escritório no 20º andar, observando a cidade que ela ajuda a construir. Às vezes penso que meu pai sempre soube que eu seria capaz de tudo isso. Talvez ele não tenha demonstrado amor da forma tradicional, mas me deu algo muito mais valioso: a oportunidade de provar meu valor. Hoje entendo que não importa como você chega ao mundo, importa o que você faz com as oportunidades que aparecem. Importa como você transforma a dor em força, a rejeição em determinação.
a invisibilidade em luz. Minha filha nunca será um acidente. Ela será um milagre planejado, desejado e celebrado. Mas se um dia ela enfrentar adversidades, quero que saiba que dentro dela existe uma força capaz de transformar qualquer situação, porque às vezes, as pessoas que menos acreditam em nós são as que mais nos preparam para o sucesso. Às vezes, ser ignorado é a melhor preparação para ser inesquecível. E às vezes, descobrir que você era especial o tempo todo é a melhor vingança contra quem nunca soube ver seu valor. Beatriz Santos não é mais a filha acidente da família Santos. Ela é a matriarca de uma nova era, a líder que transformou uma empresa familiar em um império ético, a mulher que provou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no reconhecimento que recebe, mas na diferença que faz no mundo. Sua história nos ensina que não importa quantas vezes nos digam que somos um erro. O que importa é quantas vezes nos levantamos e provamos que eles estavam errados. E que às vezes, ser a ovelha negra da família é apenas uma preparação para ser a líder que todos precisam,